Olá, bem-vindos ao canal O Top da Política. Se você também acha que o Brasil precisa de mais responsabilidade e menos arrogância no poder, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores de Brasília. A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira, dia 4, uma série de medidas cautelares contra o senador Marcos Duval, logo após ele pisar de volta no Brasil, vindo de uma viagem aos Estados Unidos. E olha só, os agentes já estavam à sua espera no aeroporto de Brasília, prontos para cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Entre as medidas, o uso de tornozeleira eletrônica. Isso mesmo, uma tornozeleira em um senador da República. O motivo? Ele viajou ao exterior sem pedir autorização da Justiça, o que, segundo Moraes, configura mais um episódio de desrespeito às decisões do STF. Nas palavras do próprio ministro, as investigações mostram um completo desprezo de Marcos Duval pelas determinações da Corte. E cá entre nós, quando um parlamentar começa a agir como se estivesse acima da lei, algo está muito errado. Não é só uma afronta à justiça, é um recado perigoso à sociedade. Tornozeleira eletrônica para monitoramento. A gente daqui a pouco traz a imagem, inclusive, do senador em tela e já colhendo aqui informações que chegam de Brasília com relação a essa operação da Polícia Federal. Já no nosso site, informações do Eli Jonas Maia. Polícia Federal, portanto, dando início a essa operação que tem como alvo o senador. Temos agora essa determinação por parte do ministro Alexandre de Moraes para que o senador do Podemos coloque tornozeleira eletrônica. São várias medidas cautelares, tornozeleira eletrônica é apenas uma delas. Marcos Duval foi alvo de uma ação policial ao chegar em Brasília. Aí a reportagem do Eli Jonas, que já está no site da CNN Brasil, e ele já traz para a gente detalhes sobre o andamento dessa operação. Você vai lembrar, aí temos inclusive a imagem, o senador Marcos Duval que deixou o Brasil e nesse retorno ao país, ele foi alvo dessa operação no Aeroporto Internacional de Brasília, justamente nesse momento em que desembarcava desse voo dos Estados Unidos. Ele viajou para o exterior, para os Estados Unidos, ficou 10 dias por lá, mesmo com uma ordem do Supremo Tribunal Federal de entrega do passaporte. Além da Polícia Federal, temos a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária também acompanhando essa operação, justamente para que o senador coloque a tornozeleira eletrônica. Vamos a Brasília com atualizações do caso do senador Marcos Duval, porque a defesa dele se manifestou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de determinar algumas medidas cautelares. A Aline Becht está de volta trazendo os detalhes para a gente. O que foi que a defesa disse, Aline? Soraya, eu falo com vocês diretamente aqui da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que é onde Marcos Duval está agora, neste momento, para poder colocar a tornozeleira eletrônica e passar por todo esse monitoramento agora por parte da Justiça. Existe até um perímetro aqui agora, a gente não consegue passar daqui de onde eu estou para lá, para ficar um pouco mais perto, mas a expectativa é de que talvez ele fale aqui na saída da Polícia Penal. E aí a defesa divulgou uma nota, a defesa de Marcos Duval, negando o descumprimento da medida cautelar, afirmam que não havia uma proibição de saída do país e que essa viagem de Marcos Duval aos Estados Unidos, ela foi comunicada previamente ao Supremo Tribunal Federal e inclusive também à presidência do próprio Senado Federal. Eles classificam todo esse bloqueio patrimonial de Marcos Duval como desproporcional e desumano, citando inclusive que a família depende financeiramente dos rendimentos do senador, incluindo também para o tratamento oncológico de sua mãe. A defesa de Marcos Duval considera que essa decisão ela cria um precedente perigoso e compromete as prerrogativas parlamentares, invocando os princípios do devido processo legal e da separação dos poderes. Eles chegam a dizer que confiam que o Senado Federal adotará as medidas para poder restaurar a normalidade institucional e proteger o exercício do mandato de Marcos Duval. Vamos chamar o Acácio Miranda para a gente repercutir mais essa manifestação da defesa, que fala ali em medida desumana, ilegal, em abuso de poder. Do ponto de vista jurídico, Acácio, de fato, o STF foi longe demais. Há uma expectativa de reversão dessa medida na sua avaliação? Soraya,
O Supremo Tribunal Federal é objeto de inúmeras críticas no Brasil ultimamente, algumas fundadas, outras não fundadas, mas fato é que Marcos Durval conseguiu algo que parecia impossível no Brasil nos últimos tempos. Há um consenso que as medidas cautelares aplicadas em relação a ele no dia de hoje foram pequenas diante do descumprimento e do tamanho do descumprimento dele em relação às medidas cautelares anteriormente impostas. É importante que se frise: a medida cautelar substitui a prisão preventiva. E em sendo descumprido qualquer requisito da medida cautelar, ela na prática é convertida em prisão preventiva. E era isso que se esperava em relação ao senador Marcos Durval. Então, o Supremo Tribunal Federal agiu de forma bem ponderada em relação a ele, na maioria das cautelares impostas. É óbvio que o valor é desproporcional, mas me parece muito mais um susto momentâneo do que algo que vá se efetivar. Os advogados dele já disseram que vão recorrer e acho que há uma probabilidade bastante grande de reversão deste valor em relação ao recurso a ser interposto. No mais, reitero, saiu barato. Se fosse qualquer acusado em primeira instância, em qualquer fórum espalhado Brasil afora, essa medida cautelar teria sido convertida em prisão preventiva e ele ficaria preso até o final do processo.